agradeço a Deus pelos dias de paz. Graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. Estamos de volta com mais Papo em Dia. Troca de lugar não, comigo. não vem não. Troca. Ele quer ficar perto da cozinha. Vem pra cá, fica aqui. Eu já comi o primeiro pedaço. É que já furei seu olho. Eu fico mais próximo à cozinha, eu sou o guardião da cozinha. Eu já furei seu olho, eu já comi um pedacinho ali. Comeu. Olha, como é que pode? É uma draga, falando português claro, e mantém a forma, a silhueta. Eu malho. Mas eu também, olha. Da cara dos outros, né? Ó, brincadeira, né? Eu sempre falo com a Gi em forma de carinho, lógico. Hambúrguer já provou. E aí, de 0 a 10 a nota? 10, maravilhoso. Meu Deus do céu. Sabe o que ela tá me contando? Que tem 2 horas de espera. Às vezes lá. Na hamburgueria dele. Rapaz, não, moça. 2 horas e às vezes as pessoas não entendem. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte: meio-dia, 6 minutos. Até 1 da tarde, Gisele, eu, Décio Pitinini, estamos aguardando vocês. O Décio hoje não veio, tá ainda fônico nessa temperatura, mudança aí brusca e tal. Ontem ele saiu do SBT quase 1 hora da manhã com o programa do Ratinho, ele pegou aquele vendaval da Anhanguera e lógico já era, não tem super-homem, só na programação, o único super-homem da programação da nossa TV. E amanhã o Décio deve estar com a gente, 10 da manhã ele abre essa manhã da nossa Rede Brasil. Daqui a pouco o Chapinha volta com os músicos com mais samba da vela, o samba cultural, que é referência nacional, comemorando mais um aniversário, o Chapinha vai lançar seu DVD e agora um assunto que é sempre muito oportuno também, que é a questão da saúde, não é isso, Gi? É isso, a gente vai falar, a Duda vai falar, na verdade, sobre depressão. Ela trouxe o psiquiatra, o doutor Primo Pagani, não é isso? Vai falar sobre a depressão, as causas, como que a gente pode evitar, né, ter a depressão, qual é a melhor maneira de cuidar, a família, como é importante manter a família. Mas eu vou chamar eles lá que já estão sentadinhos, posicionados, bem-vindos, viu? Mais uma vez, bem-vinda, Duda. Agora a bola é com vocês. Obrigada. Bom dia, Fatioli. Bom dia, Gi. Vamos ficar ali atentos, ouvindo o doutor, vamos participar, porque o tema hoje, nós vamos falar de um assunto muito sério, que acomete aí mais de 350 milhões de pessoas no mundo. Eu já tenho uma pergunta para você fazer. Nossa, olha, tem um monte, hein? Tem pergunta? Para aqueles que falam, daqui a pouco me represente, por favor, junto ao doutor. Aliás, muito obrigado. Doutor Primo Paganini, doutor, médico psiquiatra. Para aqueles que falam, que tem muita gente que fala, normal. Como eu falo, pessoas falam, cachorros latem, gatos miam e segue a vida, né? Ai, depressão é coisa de fresco. Já vi muito isso é uma também. frescura, depressão, estresse. Daqui a pouco o doutor vai explicar para vocês, para quem pensar isso, ele como um profissional, principalmente para a Duda Rodrigues, vai falar disso, a gente vai ficar ali prestando atenção. Dá licença, bela entrevista. É isso aí. Bom, converso com o doutor Primo Paganini, médico psiquiatra, participante do Saúde Você, que está sempre aos domingos dando informações importantes. E hoje nós vamos falar de um tema que é a depressão. E foi muito curioso que eu divulguei em todos os meus canais de comunicação e a quantidade de perguntas que eu recebi, de pessoas querendo saber sobre o tema. E nada melhor que um médico para esclarecer. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Bem-vindo. Para nós é sempre um prazer falar de informação, que é utilidade pública, né? A gente está prestando aí à população, ao nosso telespectador, prestação de serviço através da informação. Doutor, depressão, eu percebi que é um tema que as pessoas literalmente enlouquecem pela ansiedade de informação. Mas antes da gente começar a falar sobre a depressão, vamos falar um pouco das estatísticas, porque a gente sabe que muitas pessoas são acometidas pela depressão e chegam até morrer. Fala um pouco disso, doutor. Pois não. Então, os dados que a gente tem do Brasil são os seguintes. 8% da população tem depressão uma vez ao longo da vida e 80% não recebe o tratamento adequado. Ou seja, aí a gente já entra naquele problema do Sistema Único de Saúde também, né, doutor? Sim, sim. Em relação a suicídio, que é algo extremamente preocupante na depressão, 60% dos deprimidos pensa em suicídio, 15% tenta e 5%, infelizmente, consegue atingir o suicídio. Só que eu não posso ter só isso como preocupação na depressão. Como a depressão é uma doença inflamatória que acomete todo o organismo, quem tem depressão tem maior chance de doença cardiovascular, infarto, AVE, o derrame, trombose. Então é uma condição muito séria. Eu tenho que cuidar do paciente não só pelos sintomas dele, mas eu tenho que proteger o sistema cardiovascular. Por exemplo, os dados, eles têm mostrado que as pessoas portadoras de doenças mentais, elas vivem até 20 anos a menos do que as pessoas que não têm. Então,
é uma doença grave e a gente tem que tratar. Doutor, falando em depressão, Fatioli citou ali algo muito importante que a gente tem que bater nessa tecla. A depressão é frescura, vai dar um tanque de roupa para ela lavar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai trabalhar. Isso é um preconceito. Isso é um preconceito. Para quem está doente, eu acho que piora o estado da pessoa. Piora, porque a pessoa fica culpada. Um dos sintomas da depressão é a sensação de culpa. Então, conforme você fica cobrando ou colocando para a pessoa que é só ela fazer um esforço que ela melhora, você piora o quadro clínico dela. E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes no consultório, eu não preciso de exame para fazer diagnóstico de depressão, mas depressão aparece em exame. Sim. Então, existe uma proteína que você pode dosar no sangue que se chama BDNF, que ela está baixa em quem tem depressão e que normaliza quando eu faço o tratamento. Existe um tipo de tomografia, a tomografia por emissão de pósitrons, que mostra que o cérebro do paciente deprimido funciona de um jeito totalmente diferente do cérebro de alguém que não tenha depressão. Ou seja, então hoje é possível, até através de exames, identificar se uma pessoa pode estar entrando num estágio depressivo. Perfeito, eu sempre reforço, não preciso do exame para o diagnóstico, mas eu acho importante comentar que aparece em exame para mostrar que é uma doença física, ou seja, não é frescura. Doutor, é comum no consultório as pessoas confundirem um momento de tristeza na vida, passou por algum problema, tá triste, tá lá, com depressão? Porque Sim, pode acontecer, perfeito. né? Uma coisa é a pessoa ter problema, outra coisa é ela estar doente. Exatamente. E como que a gente faz essa diferenciação? Quando o paciente tem tristeza, ele não tem queda de autoestima nem insegurança. O deprimido tem queda de autoestima e fica extremamente inseguro e indeciso. Então, assim, a tristeza não paralisa, depressão paralisa. É uma doença, inclusive, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma doença incapacitante, né, exatamente. doutor, ao longo da vida. Perfeito. Se você pegar a depressão já neste momento, ela já é a primeira causa de incapacitação no mundo ao longo da vida. O que eu quero dizer com isso? Um paciente diabético ou um paciente hipertenso, ele falta menos do trabalho do que o deprimido. Ele tem menos licença do que o paciente deprimido. Ele é menos afastado do que o deprimido, né? Tanto que o dado da OMS mostra pra gente também que a população com depressão tem baixos salários e tem maiores níveis de desemprego, mostrando essa função quase degenerativa que a depressão tem no cérebro do paciente. Eu quero fazer uma observação baseada no que o senhor disse agora, que as pessoas que têm menores salários, que têm menor condição de vida, mas a gente sabe que é uma doença que atinge pessoas de todas as classes sociais. Exatamente. A gente vê aí artistas, celebridades que tiraram a própria vida por causa de um estágio depressivo. Exatamente, né? exatamente. É claro que a pessoa que tem a baixa renda, as dificuldades de enfrentar a situação do nosso país hoje, que está difícil mesmo, para quem tem filho e que de repente não consegue trazer o sustento para casa, tudo isso vai tornando a pessoa uma pessoa realmente doente, depressiva. Exatamente. Mas é uma doença de todos. É uma doença de todos. Ela não escolhe classe, ela não escolhe sexo, ela não escolhe as pessoas. É uma doença que acomete todo mundo. Eu tive várias perguntas na rede social e eu falei para quem estava em casa, que me acompanha nas redes sociais, que eu ia trazer essas perguntas para o programa, que eu acho importante. E tem uma polêmica, viu, Fatioli? Olha... Eu tenho uma outra que, se você me permitir, vamos embora. Gostaria de... Claro. Posso? Lógico, Sim. deve. Como eu falo sem te cortar cortando, eu até comentava com a Gi antes do programa, quando a gente... E com o João Borges, que é o nosso diretor, doutor, quando a gente faz uma reunião aqui que desenha o programa, né? Uma pessoa, é um exemplo prático que já aconteceu com pessoas de minha relação. Uma pessoa que ela é mais durona, assim. Ela não é uma pessoa tão sentimental, tão emotiva. Aí, de repente, ela passa a se emocionar com situações as mais diversas. Viu, de repente, uma criancinha na rua, vai lá, morando na rua, ela se emociona, vai às lágrimas. Viu uma reportagem na TV... mas assim que toca o coração, ela vai lá e chora. Viu uma cena de novela, mas assim, vai lá e chora. E ela não tinha esse costume, ela não tinha até então essa reação. Isso é um sinal amarelo que pode ser uma depressão chegando, ou estou falando uma enorme besteira? E como leigo, o senhor fique à vontade para responder, por favor. A sua pergunta, eu como leigo, lógico, né? A sua pergunta faz todo sentido. Se não era o padrão da pessoa chorar por qualquer coisa... temos que investigar o que está acontecendo. Não necessariamente a depressão, pode ser ansiedade também.
né? Até porque a ansiedade é muito mais prevalente do que a depressão aqui no Brasil. Ansiedade? Ansiedade. O Brasil, ele é top no ranking da América Latina, tanto em ansiedade quanto em depressão. Nós somos aqui na América Latina o país mais deprimido e o país mais ansioso. Então, se uma pessoa que não tinha esse padrão de chorar por qualquer coisa, se ela começou a chorar, vale a pena uma investigação, vale entender o que está acontecendo. Então, sua pergunta faz todo sentido. É o que a gente sempre brinca, quando a pessoa começa a chorar porque ela viu comercial de margarina, é bom a gente considerar que algo possa estar acontecendo. E eu quero até acrescentar, Fatioli, que no último programa Saúde Você, nós falamos exatamente desse tipo de transtorno, e foi citado até caso daquela senhorinha, né, que normalmente era muito acatada e de repente ela ficou muito falante e tal. Isso também deve ser tratado, às vezes, com um neurologista. Me corrija, doutor, nós falamos sobre isso, que essa mudança comportamental de uma pessoa também pode ser um problema neurológico. Sim, toda vez por exemplo, a primeira consulta com o paciente que tem a depressão, ela é uma consulta médica. Eu peço o mesmo check-up, por exemplo, que um cirurgião pediria. Por quê? Eu preciso descartar que doenças físicas estejam causando a depressão. Por exemplo, alterações de tireoide, hipertireoidismo ou hipotireoidismo pode ter como sintoma inicial a depressão. Câncer de pâncreas, normalmente em até 30% dos pacientes, o primeiro sintoma é depressão. Então, a primeira consulta com o psiquiatra é uma consulta médica. Você vai pedir exames gerais como se o paciente fosse fazer uma cirurgia. Por quê? Eu tenho que ver como é que está a saúde do corpo para eu dizer que a doença está apenas no cérebro. Olha só. Ontem eu falava com a Duda, ela me falava, né, que hoje viria o senhor, enfim, como fazemos e nos falamos diariamente. Aí eu até falei, caramba, Duda, eu vou perguntar para o doutor, nem sei se vou dar uma bola fora, mas vou perguntar. Mas repito, como um leigo, diante do seu conhecimento, lógico, vou aproveitar, não vou levar para casa essa dúvida, né? A questão financeira, olha só, hein? Faltou dinheiro, né, de maneira mais prática. Faltou dinheiro para quem até então vivia confortavelmente. Faltou dinheiro. É um dos principais motivos que levam a uma depressão ou não tem absolutamente nenhuma relação? E falo até para as pessoas que nos assistem, para, por exemplo, 13 milhões e 400 mil desempregados que teoricamente estão numa situação de aperto, né, no orçamento. O que o senhor fala disso, por favor? Eu acho esse seu ponto muito importante, não é pergunta de leigo, até porque diante da vida somos todos leigos. O que acontece? A pessoa tem que ter uma predisposição genética para que esse evento de vida cause depressão. Como que se dá esse processo? Ele começa mais ou menos assim. Eu começo tendo o trauma altera o funcionamento do cérebro, eu aumento o sistema de estresse do organismo, eu aumento o cortisol, isso vai matando os neurônios. Ao matar os neurônios, eu vou tendo uma redução da neurotransmissão. Se eu tenho uma neurotransmissão menor, eu tenho menos comunicação entre diferentes áreas do cérebro e eu começo a ter a morte do neurônio e eu perco um fenômeno que se chama neurogênese. O que é a neurogênese? É o nascimento de novas células no cérebro. Isso é real, as evidências são de 1912, mas hoje em dia isso está muito claro para a gente. Por que o tratamento antidepressivo funciona? Porque o antidepressivo faz com que nasçam novos neurônios no cérebro. Então, voltando para a tua pergunta, se a pessoa não tem esta predisposição genética, ela não vai desenvolver uma depressão por um problema financeiro. Agora, se o problema financeiro gerou um trauma suficientemente grande no organismo dela para aumentar o estresse vai fazer com que morram neurônios e que não nasçam mais novos neurônios. Nossa. Caramba, a Duda tem uma especialidade, doutor, mudando de assunto. Duda Rodrigues, ela se especializou em trazer, óbvio, competentes profissionais da área médica, como é o senhor, e não tenho necessidade alguma de bajulá-lo, mas isso eu e a Gia, a gente sente no ar, somos todos nós comunicadores, e o senhor comunica de uma maneira muito fácil. Mas o que eu quero chegar, a Duda se especializou em trazer médicos que tomam sopa de letrinha, falam muito fácil. E isso é fundamental, porque termos técnicos que o senhor poderia utilizar, ou a maneira que o senhor se expressaria para colegas da sua profissão, é um termo. Mas para o grande público, para aqueles que nos assistem pelo Brasil inteirinho, como agora, de ponta a ponta, e pelo mundo via internet,
O senhor está sendo muito claro, hein, Duda? Parabéns. Bem legal, doutor. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Olha. Meu Primo é Médico. Meu Eu já Primo. tenho ali cerca de 10 vídeos. É que meu nome é Primo, né? Então eu coloquei Meu Primo é Médico. E ali, justamente, o meu canal é um canal para leigos. Então eu uso uma linguagem super popular para as todo pessoas mundo entender. entenderem. Pra todo mundo entender. Na Olha o que verdade, eu pensei. Olha... meu primo é médico. Não sabe o que eu pensei? Olha só que doutor, pelo amor... Não, falar que eu sou xarope perto do senhor, não, calma. Olha o que eu imaginei, meu primo é médico, porque toda a família, todo mundo tem um pouquinho de médico sem diploma, né? Não, tome isso, tome aquilo. também achei que ia ser uma coisa desse tipo. Um primo que tem maneira de falar, tome isso, tome aquilo, faça aquilo, eu imaginei isso, uma bobagem. Doutor Primo Paganini, na entrevista, por favor, Duda Rodrigues. Você sabe que o Fatioli falou algo muito importante, que no Saúde Você a gente fala muito de saúde o tempo todo. E uma das coisas que eu oriento os médicos, Fatioli, é sempre lembrar que ele está conversando com um paciente, com quem está em casa, porque, exatamente, os termos técnicos são muito difíceis de se entender. Se você falar para um paciente que ele vai chegar ao consultório e a primeira coisa que ele faz é preencher uma anamnese... Quê? É aquele questionário para conhecer tua vida, para saber sobre o seu histórico familiar. Então, a gente procura usar essa linguagem justamente para quem está em casa possa entender e buscar informações aí com especialistas. Agora, eu vou para as perguntas dos telespectadores. Eu vou deixar a bombástica por último, que é o seguinte. Doutor, toda pessoa que tem depressão, pergunta de telespectador lá da rede social, ela também... tem o bipolarismo, ela é uma pessoa bipolar, tem relação com a depressão? Excelente. São duas doenças diferentes, mas elas fazem parte de uma mesma estrutura. Então, eu tenho o paciente bipolar, que oscila entre períodos de euforia e de depressão, e eu tenho o paciente com transtorno depressivo unipolar, que ele tem apenas depressão. Como que eu diferencio a depressão do bipolar para a depressão do unipolar? O unipolar, ele tem pouco sono e pouca fome. Na depressão bipolar, eu tenho muito sono e muita fome. Isso é importante para a gente. Fácil de dá para diferenciar. E o bipolar necessariamente tem períodos de euforia. O deprimido nunca tem períodos de euforia. Ele realmente está deprimido. Exatamente. Bom, pergunta de uma mãe. Ela tem uma adolescente em casa e ela acredita que a filha está deprimida, mas ela não consegue identificar. Então, ela quer saber como que é a percepção dos sintomas de um adolescente deprimido. Algumas dicas. O adolescente, quando deprime, ele não apresenta tanto tristeza e falta de prazer. Ele apresenta muito mais irritabilidade, isolamento, para de conviver com a família, para de conviver com os amigos, para de fazer as atividades que traziam prazer e fica muito isolado. Normalmente fica no quarto quietinho, sem querer conversar ou conviver com ninguém. São algumas dicas aí que podem ajudar. Então, aí, para a mamãe que fez a pergunta lá na minha rede social, respondido, observa se sua filha realmente está tendo algum desses sintomas. Uma dúvida que está aí entre um tema polêmico. Ah, tá com depressão? Não sei se já ouviu isso, Fatioli, Gi, vai para academia. A Gi que malha muito, vai para academia. Vai para academia que daí cura essa depressão. A gente sabe que a prática de exercícios físicos ela é importantíssima, independente da pessoa estar doente ou não, é prevenção. Mas falando de uma pessoa depressiva, ir para academia, ao invés de ir para o médico, que é o que as pessoas falam, não, que médico, eu vou para academia. Estou falando nesse sentido. Resolve, ajuda ou melhora? Ótima pergunta, Duda. Não resolve e não melhora. Porque se a gente entender o que é depressão, a gente entende que a atividade física não vai melhorar neste momento. Depressão não é tristeza. Depressão é queda de performance do cérebro. Depressão é falta de energia. Então, como é que você vai colocar uma pessoa deprimida que está com falta de energia, está com queda de performance, ela não vai conseguir fazer atividade física. E ela se sente até impotente, E ela se sente impotente culpada. e culpada. Então, assim, claro que tem que ter atividade física, não só o deprimido, todo mundo. Mas a gente tem que entender que exercício físico não é tratamento para depressão. E quando que você vai colocar o exercício físico junto com o tratamento? É no momento que os medicamentos começam a funcionar. Quanto tempo leva para o medicamento funcionar? De 2 semanas a 4 semanas. Então, a gente vai colocar atividade física no tratamento do paciente a partir do 3º mês, a partir do 4º mês. Mas no momento que ele estiver com sintomas sob controle, ele tem que fazer atividade física. Boa. Agora aquela pergunta que não quer calar. Todo remédio vicia? As pessoas têm medo do medicamento por causa do vício. Eu não vou tomar remédio, que eu vou ficar viciado e depois não consigo mais ficar sem remédio, eu não tô louco.
tarjas pretas? Essa é a pergunta. As pessoas têm medo da tarja preta. Doutor, o remédio vicia? Excelente. É uma excelente pergunta, porque eu não uso tarja preta para tratar depressão. Tarja preta não é para tratar depressão. E os únicos medicamentos na medicina que podem viciar, pelo menos na psiquiatria, são justamente os tarja preta. Se a pessoa toma por conta e fica aumentando a dose sem ter o acompanhamento. Mas na psiquiatria a gente atualmente não usa tanto mais tarja preta. Antidepressivo não vicia, não causa dependência. Qual que é a questão? A depressão, tudo indica que ela é crônica e a pessoa vai ter de 5 a 10 episódios ao longo da vida. Então não é que ela viciou no remédio, que como ela tem recaída e recorrência da doença, ela precisa voltar a tomar. Quanto tempo dura o tratamento com a medicação? 2 anos, normalmente. Tá certo. Bom, e agora eu vou polemizar um pouco, porque eu tenho que perguntar, respeitando aos nossos telespectadores, quem está em casa também. Nós vamos falar sobre o caso da Nájila. A pergunta é médica, tá, doutor? Uma pessoa com depressão, como foi diagnosticado, falado em mídia e tudo mais, a característica, como que o senhor, como psiquiatra, avalia a questão comportamental? Pode ser depressão que ela está sofrendo ou psicose? Boa pergunta. Como médico, eu tenho que falar que como eu não a conheço, como eu não conversei com ela, eu não tenho condições de fazer quaisquer diagnósticos a respeito dela. O que eu posso falar é o seguinte: pessoas que passam por momentos de estresse, elas podem ficar ansiosas e terem síndrome do pânico e terem estresse pós-traumático e podem ficar deprimidas. Não sei se é o caso dessa moça. Esse mesmo tipo de pressão que ela está vivendo pode causar depressão? Pode. Pode causar psicose? Pode. O que é psicose? Perda de noção da realidade. Então, como não conheço essa moça, não consigo emitir opinião, mas o que eu posso falar é que pessoas que passam por momentos como o dela podem ficar psicóticas e deprimidas. Bom, doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. É sempre um prazer tê-lo no Saúde Você e aqui no Papo em Dia também. E, Fatioli, agora é com você. Obrigada aí pelo carinho e pelas perguntas também, né? Lógico, não sou médico, sou um comunicador. Mas eu tenho uma receita para as pessoas que de repente estejam começando a sentir o sintoma ou acham que estão com depressão. Comer um saboroso hambúrguer ou ouvir um samba de extrema qualidade, viu? Você alivia a mente e afaga o coração. Mas brincadeiras à parte, só repetindo a primeira pergunta que a Duda fez, que eu achei muito oportuna. A pessoa, né? Acho de achismo que estou começando com depressão. Acho. O achismo não é uma certeza, né? Primeira providência para anteontem que essa pessoa deve tomar, qual é? Procura um médico, um psicólogo, procura um médico, pode ser um clínico geral, pode ser o neurologista, não tem que ser de cara o psiquiatra. Mas quem não tiver o preconceito de ir ao psiquiatra, vá ao psiquiatra e vá ao psicólogo. Até porque a literatura mostra que os melhores tratamentos são aqueles que associam medicação e psicoterapia. Então, assim, deu dúvida, não fica sofrendo. Proteja seu cérebro e proteja seu sistema cardiovascular e trate-se para ter uma boa qualidade de vida e uma vida super feliz, com bastante hambúrguer e com bastante música. Depressão tem cura. Em alguns casos a gente pode falar, mas tudo indica que na maior parte dos pacientes é uma doença crônica e a pessoa ao longo da vida dela, ela vai ter de 5 a 10 episódios. Eu sempre brinco com os pacientes, você nunca vai poder ficar sem meu telefone, porque mesmo que eu te der a alta, pode ser que em 3 anos você volte a ter um quadro. Caramba, como o senhor fala fácil, fala bacana, explica bem, hein, Duda? Vou lhe falar, poxa, muito bacana, viu? Muito obrigado. Robson, fale para o doutor Primo Paganini quais são esses prontos que ele vai escolher no daqui a pouco. Quais que você fez? Da direita, o chefinho. É o quê? É um queijo empanado coalho. Esse outro? Esse aqui é o chimiburg. Vai bastante salada e gratinado com... Esse aqui, 4 queijos. E o BG. Qual que o senhor vai escolher? 4 queijos. 4 queijos, já está? Por favor, você não coloque a mão nesse, que é do doutor Primo Paganini. Eu falei Duda nada, Rodrigues, gente. você Obrigada. escolhe meia dúzia para levar, tá bom? É isso aí. Olha, muito obrigado, muito oportuna, como sempre, às terças-feiras, e hoje é terça, né? O dia de Duda Rodrigues, além dos domingos. Só os domingos, meio-dia, não é, Duda? Todo domingo, meio-dia, estou aqui falando de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Ótimo, Gi, vamos pro intervalo, mas Vamos. antes, adivinha? Samba da Vela, Chapinha, por favor, soltando a voz, doutor Primo Paganini.
Duda Rodrigues, Gi, Robson, eu, todos queremos ouvi-los com o samba que é uma referência. Aliás, para quem não sabe, o Samba da Vela tem 18 anos de história, de amor ao samba. Eles que se apresentaram se apresentam em diversas cidades do Brasil, em instituições comprometidas com a cultura brasileira. Já realizaram mais de 800 edições e receberam aproximadamente 200 mil pessoas. Doutor e Duda, eles se apresentam às segundas-feiras à noite, é um marco, na Casa de Cultura de Santo Amaro, é extremamente cultural, uma referência, comunidade Samba da Vela, que canta sucessos e músicas de compositores anônimos, mas todas com uma melodia assim, vai. Não quero tirar um barato, tampouco fazer zuzuzu. Só quero fazer meu relato, sem preconceito nenhum. E apesar de ser fato, problema de cada um. Patiole, o gato na casa do pobre é uma coisa comum. O gato na casa do pobre é uma coisa comum. Vou dizer, a água da minha torneira, a luz da geladeira é gato. O filé da minha churrasqueira não é de primeira. É gato. Meu papagaio manhoso fala fanho que nem pato e dá o pé. No DNA descobri que o pai dele tem o bico chato. Então ele é gato. Meu papagaio é gato. Até o meu pitbull tem 2 metros de altura e medo de rato. Baita bunda mole, gente. É gato. O meu pitbull é gato. Meu vizinho japonês casou com uma loura e deu filho mulato. O que aconteceu, Patioli?